Desse altar, Senhor, temos sido alimentados, dirigidos, ó Pai, e essa noite não será diferente. Toma o teu filho nas tuas mãos, o teu profeta, que nessa noite vai ser um instrumento nas tuas mãos para transmitir a tua revelação aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém? Rapaz, eu queria me acostumar a estar em cima. Hoje eu estava me lembrando, há um ano atrás, quando eu subi aqui pela primeira vez, como eu tremia, gente. E hoje não é diferente. A tremedeira não é a mesma do ano passado. E eu me sinto realmente, quando subo aqui, uma responsabilidade e um peso muito grande, assim, de responsabilidade, né, do que você está lá anunciando, do que você está lá proferindo aqui de cima, aqui, né, como palavra de Deus. E a gente entende que realmente isso é algo muito importante e muito sério. E nessa noite eu me coloquei nessa... Falei, eu vou estar ali, eu vou estar mais calmo, eu vou estar mais tranquilo. Eu não vou esquecer de nada daquilo que eu coloquei no esboço aqui, né? Não vou esquecer, mas é complicado, gente. E realmente falar, né, dessas portas, a oportunidade de restauração, como está sendo ministrado aqui, dia após dia, cada porta, cada tempo, né, cada porta. Nós vemos realmente a grandiosidade, né, do amor e do carinho de Deus, pelo projeto que Ele tem para a vida de cada um de nós. Nós começamos aqui, né, no primeiro dia, falando da primeira porta, e vemos como a intenção de Deus, ela é única, né, desde o início, é fazer com que todas as coisas voltassem a ser original, porque o intuito de fazer a restauração, como foi bem dito aqui, é trazer como original, como foi feita pela primeira vez. Né? E nós estamos vendo aqui a reparação de cada porta. Nós estamos entendendo, para quem está sensível ao que está sendo ministrado aqui em cima, aqui, estão vendo o que Deus está querendo fazer realmente. A restauração, o projeto de Deus é realmente trazer, sabe, não o novo, mas fazer como era no original. E o original foi com aquilo que Ele estabeleceu lá no Éden. Né? Nós vemos a primeira feitura de Deus, a criação de Deus, como ela foi perfeita. Embora o pecado realmente estragou tudo, né? Fez com que tudo se desfizesse. Mas Deus, Ele realmente tem feito, e nós temos visto isso, como todas as palavras são anunciadas aqui, como Deus, verdadeiramente, né, com seus cuidados, tem tentado fazer que tudo volte ao original. Tem tentado fazer a restauração, né, trazendo de conforme as coisas já eram feitas, foi feito lá no início. E nós temos visto isso. Primeiro ele está falando que no primeiro dia, que Deus tem tentado restaurar a paternidade. Ele não quer ver ninguém órfãos, nem sem identidade. É uma pessoa que não sabe quem é seu pai. A pessoa ela não se conhece, porque não tem identidade, não tem referência. E Deus no primeiro dia falou assim, olha, a primeira coisa que precisa ser restaurado no meio do meu povo é a paternidade. Saber que todos são meus filhos. Não somente servos, porque foi bem dito também que o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo não tem direito à herança. Então Deus quer fazer aquilo que um dia foi quebrado. Um dia que foi desfeito, Deus quer trazer novamente a restauração para fazer conforme foi feito no início. E logo após, onde nós foi ministrado, né, a segunda porta que Deus quer restaurar. E primeiro foi preciso fazer a restauração da nossa identidade, para que pudéssemos entender que o nosso Deus, Ele realmente tem cuidado de nós. É Ele que é a nossa provisão. A nossa segurança está nele. E para que nós possamos entender, não é com um olhar de servo, um olhar distante, de alguém que não conhece, alguém que não tem intimidade com o seu Deus, com o seu Pai. Para que possa ser estabelecido essa intimidade, para que possamos entender que Ele sim é a nossa segurança, a porta que realmente dos peixes foi restaurada. Para que possamos entender que Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa provisão. E hoje nós vamos entender a palavra de hoje, sobre a porta velha. E lá diz, a palavra texto, né, em Colossenses 1:3, como está ali no telão, que a palavra diz assim, Jesus me tirou do domínio das trevas, e me transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Vamos todos repetir essa palavra, profetizando mesmo, declarando essa palavra. Vamos lá? 1, 2, 3. Aleluia, aleluias, louvado seja o nome do meu Senhor. Queridos, nós vamos falando sobre a porta velha, e ela aponta para a libertação. O intuito, eu acredito que Deus, como vem fazendo, e hoje não vai ser diferente, é para que possamos entender, e vamos entender um pouquinho o porquê, né,
Nós vemos lá no livro de Neemias, conforme foi os critérios de cada um, né, edificado, transformando aquelas portas, trazendo realmente a intenção de fazer como original, a preocupação de fazer ali realmente a restauração, a necessidade que aquilo ali fosse feito. E sobre a porta velha, eu comecei a pesquisar, comecei a ler a palavra, entender um pouquinho, como já que ela fala sobre a questão da libertação. E eu pedi uma palavra ao Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra, e eu quero uma palavra que realmente seja de mim mesmo, mas eu não quero uma palavra revelada. Eu quero uma palavra que realmente, estamos falando de libertação, mas eu não quero uma palavra que eu pudesse estar pregando, uma palavra talvez evangelística, de libertação, mas algo assim que eu pudesse estar pregando, ministrando para as pessoas que estão lá fora, para os ímpios. Mas eu falei, Senhor, nós vamos estar reunidos na tua casa, ali vai estar os teus filhos. Eu quero uma palavra que realmente venha de acordo com o que os teus filhos precisam ouvir nesta noite. Eu não quero uma palavra de libertação, para que realmente venha, né, fazer algo assim, ou chegar aqui, né, fazer alguns, falar em línguas, alguma coisa assim, agitar um pouco, emocionar um pouquinho vocês, e, sabe, falar e pôr as mãos de demônios. Não é isso. Eu quero que realmente essa palavra que venha a ser revelada, e Deus colocou no meu coração esta palavra, e eu fui entendendo que, tipo assim, realmente, como Deus é minucioso nos seus critérios. E quando eu comecei a ver essa palavra sobre a porta velha, lá em Neemias, capítulo 3, eu fui falando com o Senhor e pedindo essa palavra. Eu fui vendo alguns detalhes que muitas das vezes a gente passa assim, desapercebido. No capítulo 3, versículo 6, falando sobre a porta velha, e diz assim: a porta velha repararam-na Joiada, filho de Besseia, e Mesulão, filho de Bessodias. Estes a amadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Eu falei, cara, tem alguma coisa a mais simplesmente nesse pequeno versículo? Eu falei, vamos falar de libertação. Eu quero uma palavra, eu pedi ao Senhor que mandasse uma palavra que pudesse trazer para a igreja, para os filhos. Mas eu queria uma palavra que realmente, sabe, fosse além daquilo que eu pudesse, através das escrituras, através de qualquer outra literatura, pudesse trazer de conhecimento, ou tentar falar alguma coisa, mas eu queria tentar extrair um pouco mais dessa palavra, e poder lançar aos irmãos. E uma das coisas que, sabe, Deus me despertou a pesquisar o nome e o significado dessas pessoas que repararam as portas. Que Neemias teve o cuidado, né, de pedir, se compadeceu, se sentiu, sabe, angustiado por ter visto, né, tudo ali sendo destruído. E quando buscou ir fazer, restaurar, pediu para que realmente pudesse restaurar aquilo ali, ele teve alguns critérios. Primeiro, eu acredito, e também foi dito aqui, buscar pessoas que tivessem o conhecimento de como foi no original, de como foi da primeira vez. Alguém que tivesse noção de como foi aquilo ali, quando foi construído. E não por coincidência, o nome, o significado do nome de Joiada é Jeová conhece. Eu falei, que interessante. Que interessante. Alguém que tenha conhecimento de como era no original, de como foi feito lá a primeira vez. Alguém que tivesse noção de como aquilo ali, né, foi formado. Tivesse, né, a intenção de, tipo assim, nos mínimos detalhes, conhecer os mínimos detalhes daquilo ali, como foi feito. E não por acaso Joiada. O nome, significado dele significa isso. Jeová conhece. E Mesulão, que também o significado pode ser amigo ou traz paz. Olha só. Agora quem está fazendo a reparação daquelas portas. Cara, é interessante isso. Jeová conhece, e o outro é amigo, ou, para mim, tem o significado de que traz paz. O Deus que quer fazer reparação dessas portas hoje, Ele conhece, Ele é amigo, e Ele é aquele que quer trazer paz. Então a lição é vir sim. O Deus que te conhece é aquele que é seu amigo, está preocupado com isso, e Ele precisa fazer dessa libertação, para que realmente haja paz. Haja paz. Então Ele que te conhece, Ele é teu amigo.
E Ele vai fazer essa libertação nesta noite. Aleluia. E a restauração dessas portas, queridos. Eu fiquei, sabe, assim, extasiado com essas informações que muitas vezes a gente passa, né, desapercebido. E eu fui vendo esses mínimos detalhes, como Deus é criterioso. E não foi por coincidência, talvez esses homens tenham sido escolhidos, ou ter esse significado, o nome desses homens. Mas é algo interessante ver como que Deus, sabe, Ele age nos mínimos detalhes. E falando sobre libertação, eu falei, cara, o que eu posso falar? O que eu posso trazer para os filhos? E nós sabemos, como o pastor bem me disse, que essa porta, ela representa, né, está aprisionado a passado, as coisas velhas, as coisas antigas, as coisas de outrora. E eu falei ao Senhor, eu preciso de algo mais, eu preciso de uma revelação a mais. Eu não quero somente chegar aqui e falar, né, de alguma coisa que poderia, realmente, muitos que não estão aqui, que veio do mundo, que participou de coisas, né, lá atrás, que poderia realmente sermos aprisionados por Satanás, acusados por Satanás. Mas não somente isso. E algo que Deus colocou em meu coração foi que o que nós precisamos nos libertar, para que possamos verdadeiramente ter essa porta reparada, restaurada, e possamos ter a possibilidade de viver um novo tempo, um novo amanhã, as novas, sabe, possibilidades, é nos libertar do medo. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque nós vemos que muitas das vezes, e nós podemos estar nos perguntar por que Satanás insiste realmente em nos aprisionar ao passado. Primeiro, para nos impedir de avançar nos propósitos que Deus tem para nossas vidas. Muitas das vezes, nós vemos isso acontecer. Quando nós estamos, né, querendo avançar, conquistar, né, voar, como está sendo pronunciado aqui. Olha, esse é um novo tempo que Deus está tentando nos levar, né, aí às alturas. E por quê? Que nós muitas vezes não conseguimos vencer tantos obstáculos, vencer tantas barreiras, vencer tantas coisas. Nós podemos ver que o medo, muitas das vezes, tem nos impedido de ir mais longe. O medo, ele traz insegurança. O medo, ele traz apostasia. O medo traz improdutividade. O medo traz descrédito. O medo traz dúvidas e até a morte. Se nós formos analisar, queridos, acho que de Gênesis a Apocalipse, o Senhor todo o tempo tem dizendo, filhos, não tenham medo. Filhos, não tenham medo. De Gênesis a Apocalipse, em vários momentos, Deus sempre está falando, não tenham medo. Não tenham medo. Porque Ele vê e sabe que o nosso adversário, ele é astucioso, ele é sagaz. E muito mais que, de repente, a nossa vontade de ir, de fazer. Mas quando nos deparamos, e muitas das vezes, sim, é algo novo, isso nos retrai. Isso nos impede, isso nos desencoraja. Isso nos faz, talvez, recuar. E Ele sabe aonde nos deter. Ele sabe aonde tentar nos frear. É como eu falei, eu não quero trazer uma palavra aqui de libertação, como se estivesse pregando para muitos que fossem ímpios, outros desviaram, alguma coisa desse tipo. Pessoas que já estão lá fora e estão fazendo a vontade dele. Mas estamos falando de filhos que estão aqui dentro e muitas das vezes, por causa de medo, não têm crescido, não têm prosperado, não têm visto algo mais por causa do medo. E estão aqui dentro. Mas muitas das vezes influenciado por aquilo que Satanás tem implantado, por aquilo que Satanás, as inverdades que Satanás tem lançado. E muitas das vezes, no momento de decisão, isso nos paralisa. Isso nos causa medo. E Deus, que é Pai, que te conhece, que é teu amigo, Ele quer trazer paz, segurança para a sua vida. E com essa palavra, queridos, eu quero trazer. Todos estão com a Bíblia? Amém? Nós vamos percorrer um pouquinho. Amém? Algum problema? Não tem pessoal do telão que puder dar uma ajuda também, para que seja até um pouco mais rápido. A gente vai percorrer um pouquinho a palavra de Deus. Porque nós sabemos que uma palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a partir do momento que nós entendemos que somos filhos
filhos, não servos, quero dizer mais uma vez, filhos. Nós temos a nossa paternidade ali autenticada, filhos de Deus. Nós temos a segurança que Ele é o nosso provedor, que tudo que temos, tudo que somos, vem dEle, é para Ele, é por Ele. Nós precisamos estar bem conscientes disso. E o medo não pode nos impedir de avançar. Eu quero dizer aqui que existem muitas outras, mas eu quero destacar aqui 7 portas que o medo pode abrir em nossas vidas. Nós vamos começar a caminhar aqui, começar através das Escrituras, ter o conhecimento de como ela pode entrar. E nós vamos estar denunciando nesta noite essas portas. E se alguma delas for você se identificar por ter vivido, estar vivenciando, ou realmente tem passado por algo parecido, nós vamos estar denunciando para que haja libertação, para que isso não mais te aflige, para que não mais isso te impeça de avançar, de crescer, de produzir, de ser próximo, de ser bem-aventurado, de ser mais que vencedor. Aleluia! A primeira porta é a porta da paralisia. Gênesis 46, versículo 3 e 4. Quem puder estar abrindo a sua Bíblia, vamos estar lá juntos. Gênesis 46, 3 e 4. Vamos ver um pouquinho o que o medo, de que forma esse medo pode abrir essa porta da paralisia, de que forma o medo pode me paralisar e que prejuízos isso pode estar me causando. Amém? Todos acharam? Se não acharam, vamos acompanhar ali no telão, só para a gente poder acelerar um pouco. Que diz assim: e disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, certamente te farei tornar a subir. E José porá a mão sobre os teus olhos. Deus ordenou a Jacó que deixasse a sua casa e viajasse para a terra estranha, distante, mas o tranquilizou, garantindo que estaria com ele e o protegeria. Quando nossas situações, ou novas situações, ou novos ambientes nos assustam, reconheça que o medo é normal. No entanto, ser paralisado pelo medo é uma indicação de que você questiona a habilidade de Deus de cuidar de você. Uma das coisas que o medo pode fazer, queridos, é nos paralisar. Como eu falei, quando nós estamos diante de algo novo, algo que nos tira do nosso domínio, do nosso controle, muitas das vezes isso pode nos paralisar. E muitas das vezes é algo que Deus está colocando em nossas frentes para que possamos avançar, conquistar, sermos, felizes com aquilo ali que Deus está nos colocando. Mas como é algo que nós não conhecemos, que nós não temos certeza, muitas das vezes isso nos paralisa, isso nos prende. Isso evita que nós possamos avançar, caminhar em direção com seguridade, com segurança, com certeza. E como nós vemos aqui, Jacó tinha uma palavra. Jacó estava ali recebendo uma notícia que o seu filho estava vivo, que era governador, que era alguém que tinha domínio sobre todas aquelas terras, que era alguém que tinha controle, tinha poder, e que era para ele estar ali. Olha só, imagina, anos e anos depois, descobrir que o seu filho estava vivo, e que Deus agora realmente, permitiu que antes que morresse, pudesse enxergar o seu filho, e contemplar tudo aquilo que ele conquistou. A palavra diz que ao invés de ele ir para o Egito direto, ele para em outra cidade. E foi quando aqui Deus falou: eu sou Deus, o teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo e certamente te farei subir. E José porá a mão sobre os teus olhos. Olha só. Ele recebeu a notícia. Ele tinha uma grande promessa, mas ao invés de ir direto, ao invés de ir com rumo, aquilo ali, o medo o paralisou. Não sabia o que esperava por ele lá, no Egito. O medo, da novidade, do que poderia encontrar ali, o paralisou. Imagine, a situação. O coração dele, poxa, meu filho está lá, meu filho está vivo, meu filho é governador, meu filho tem plenos poderes naquele lugar.
Né? Imagina a emoção de falar, cara, preciso ver, graças a Deus que antes de morrer, eu vou contemplar, de novo, meus olhos vão contemplar meu filho. Mas mesmo assim, ele temeu. E precisou Deus falar, olha, eu sou contigo. Eu sou contigo. E lá eu farei de ti uma grande nação. Quantas das vezes nós precisamos ouvir Deus falar e várias vezes, e como nós falamos, Senhor, será que é de ti? Senhor, eu preciso de mais confirmação. Senhor, talvez acho que não foi bem claro. Senhor, eu vou pedir uma segunda opinião. Será que é de ti mesmo? E ficamos relutando com Deus. Porque temos medo das novidades. Medo daquilo que foge ao nosso controle. Mas como é que nós vimos aqui, muitas das vezes, o medo da novidade, de lugares novos, de situações novas, aquilo que tira um pouco o nosso conforto. Muitas das vezes isso dá indicação de que nós questionamos a habilidade de Deus de cuidar de nós. Entendeu por que as primeiras portas foram restauradas? A paternidade. E a de ontem. Nós precisamos ter segurança de quando Deus falar, vai, avança, conquista, tome posse. E ao invés de temermos e pedir segundas opiniões, pedir, Senhor, fala de novo, Senhor, fala em sonho, Deus fala em sonho, Senhor, agora usa um profeta, Deus usa um profeta, Senhor, e agora? Será que vamos ficar até quando tomando essas atitudes? Nós precisamos nos libertar. Nós precisamos crer que somos filhos. E quando Deus fala, quando a palavra é revelada, Deus está te dando segurança que Ele vai te capacitar, Ele vai te conduzir, Ele vai te fazer vencer, Ele vai te fazer desfrutar daquilo que tem preparado para você. Mas não impeça mais que o medo te impossibilite de viver essas coisas novas. A segunda porta, ela nos afasta das oportunidades. Êxodo 2, versículos 7 e 8. Diz assim, então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu te chamar uma das hebreias que cria um menino para ti, e a sua filha e Faraó. E a filha de Faraó disse-lhe, vai-te, e foi a moça e chamou a mãe do menino. Miriam, irmã de Moisés, notou que a filha de Faraó tinha encontrado o seu irmãozinho. E rapidamente ela tomou a iniciativa de ir lá, de procurar, e falar que ela poderia estar chamando alguém para que tomasse conta do menino, para cuidar do bebê. A Bíblia não diz que Miriam teve medo de abordar a princesa egípcia, ou que a princesa suspeitou da menina hebreia, mas Miriam se aproximou e a princesa contratou os seus serviços da sua mãe. A família estava agora reunida. As oportunidades especiais podem vir ao nosso encontro, inesperadamente. Não deixe que o medo do impossível te faça perder a oportunidade. Imagina, Deus tem um plano, Deus tem tudo ao seu controle, nada foge ao controle de Deus, nada. Agora nós vamos aqui ver a situação dali, de Moisés, foi posto na água, coisa e tal, estava, e agora sua irmã começa a acompanhar aquele cestinho no rio, agora vê que a filha, a princesa, estava ali e pegou o neném, pegou o cestinho. Agora imagina, o menino estava correndo risco de vida. Será que a vida dela também, por ser hebreia, será que não poderia correr risco? Quem seria ela para chegar diante da princesa e falar, olha, eu tenho uma solução, Como assim? Talvez por ser um jovem, uma criança, talvez não pensou na consequência daquela atitude. Mas mal sabia ela que talvez já estava sendo impulsionada por Deus, para fazer aquilo ali. Foi uma oportunidade que ela não deixou escapar. Por quê? A princesa ouviu o que ela tinha a dizer, contratou uma enfermeira que era a própria mãe. E o menino cresceu no seio da sua família. E se ela, por medo, por insegurança,
por talvez temer a morte, não fizesse aquilo ali, tomasse o passo de ir diante da princesa, sem sequer saber quem que ela era, o que poder ela tinha, né, poderia fazer com ela, e declarou. Ela não perdeu a oportunidade. E quantas das vezes nós perdemos oportunidades por medo? Por medo de nos colocar, de nos posicionar, de nos colocar à frente de quem quer que seja. Quantas das vezes quando nós temos medo de nos posicionar, até mesmo como cristãos, com medo de retaliações, com medo de acusações, com medo de afrontas, com medo de ataque, com medo de tantas coisas, e Deus quer apenas uma oportunidade de você sim se levantar, se posicionar, para que as boas oportunidades que Ele tem preparado para você comecem a acontecer, para aquilo que é novo, que você desconhece, mas que está ali, ó, preparadinho, para que você possa, sabe, usufruir, porque está sendo preparado pelo seu Pai, por aquele que te conhece, aquele que sabe que está no seu interior, daquilo que você necessita, mas quantas das vezes você tem deixado passar as oportunidades pelo medo. A terceira porta, ela nos impede de utilizar o poder de Deus. E eu acho que eu não marquei. Em Deuteronômio 1:22. E diz assim: então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem resposta de que caminho devemos subir a ela ou que cidade devemos ir. Diz aqui que os espias foram enviados a Canaã, não para julgar se os israelitas deveriam entrar ou não lá, mas que descobrir por onde poderiam entrar. Ao retornar, porém, maior parte dos espias concluiu que não valia a pena enfrentar os obstáculos para possuir a terra. Deus teria dado aos israelitas o poder de conquistar Canaã, mas eles temeram os riscos e decidiram não enfrentar os desafios. Muitas das vezes nós podemos ver que nós, diante de algumas circunstâncias, em que Deus tem preparado, e muitas das vezes como filho, Ele quer nos ver desfrutar, Ele quer ver, sabe, que nós possamos conquistar, que possamos realmente termos mais a autoridade de filhos. Muitas das vezes Deus nos coloca em situações que nós precisamos exercer isso, mas a falta talvez dessa ligação, dessa intimidade, desse conhecimento de quem é o nosso Pai, de quem é aquele que realmente, sabe, tem buscado isso conosco, nos impede. E muitas das vezes nós colocamos como Deus que fala assim, nós estamos às vezes pronto a vivenciar coisas extraordinárias da parte de Deus. E às vezes coisas que já estão prontas. Não coisas que nós precisamos construir, coisas que já estão prontas. E que Deus quer que somente nós nos posicionemos, acreditamos que sim, pelo poder dEle, as coisas vão realmente ser vivenciadas, vão ser conquistadas. E como muitas das vezes, como esses espias, eles viram a situação da cidade. Deus já tinha algo pronto, Deus já tinha tudo, sabe, concretizado. Deus já tinha todo o domínio, já todo o controle de todas as coisas. Eles só queriam que realmente, sabe, eles se posicionassem, crendo de quem estava, sabe, direcionando, quem estava levando eles a conquistar, a possuir. Não era com as suas próprias forças, e eles viram tudo isso um pouco antes. Todas as outras coisas, todos os fenômenos que eles viram, todos os milagres que eles viram, não foram eles com suas próprias mãos que puderam fazer. Não foram eles que realmente, sabe, com o seu poder, que abriu o mar vermelho, que conseguiu falar para Faraó, né, conseguiu, com o seu, né, foi Moisés, que chegou aí com seus belos olhos, com sua boa aparência, e falou assim: filhão, Papai do céu está mandando ele, sabe, liberar meu povo aí. Não foi com isso não, foi com grande poder. Deus realmente com o seu braço forte mostrou a Faraó quem tinha poder. Deus mostrou verdadeiramente o tempo todo quem realmente estava no controle, quem realmente estava ali, sabe, com ele o tempo todo. Não era Moisés, não era o povo, e todas as outras vezes que precisou de um grande milagre, não foi o homem em si que foi lá e realizou, mas foi o poder de Deus que fez.
Foi o poder de Deus que, sabe, ali se materializou e aconteceu, não foi o homem. E muitas das vezes Deus quer que isso nas nossas vidas, que nós conhecemos aquele que nós servimos, aquele que nós temos chamado de Pai. Aquele que nós temos chamado de Pai. E aquele que realmente nos olha com um olhar de filho, que nos olha como filho e filho amado. Ele simplesmente quer que nós nos posicionemos e deixemos Ele fazer, operar o grande milagre. Não somos nós que vamos fazer, e muitas das vezes nós nos comportamos assim. Queremos fazer, achamos que nós vamos fazer ele acontecer, nós vamos saber realizar grandes prodígios e maravilhas, e não é. É o poder de Deus. É o Senhor que vai fazer isso na sua vida. Simplesmente se posicionar, simplesmente avançar, crendo, confiando, perdendo medo, e não tirando dele a possibilidade de manifestar o seu poder. Porque muitas das vezes a gente quer falar assim: Senhor, espera só um pouquinho aí, eu vou lá, vou resolver, daqui a pouco eu volto aqui. A gente quer muitas vezes deixar Deus de lado, se arrebenta, se frustra, se magoa, aí depois volta tudo arrependido. Ah, papai, mas se eu soubesse. Deus não quer isso. Deus quer que você vá, contemple, olhe, ainda que aquilo pareça ser impossível, mas é lá que eu vou chegar, é lá que eu vou conquistar, é lá que eu vou botar a planta nos nossos pés. E colocar o Senhor à frente e falar: Senhor, eu já espiei. O terreno é aquele lá. A proposta é eu chegar ali. A proposta é realmente alcançar aquilo ali. Papai, esse é o meu objetivo para o ano de 2018. Aqui, ó, papai, ó, tá vendo? Eu já visualizei. Agora, o Senhor me coloque lá. E às vezes Deus quer isso. Deus quer isso. Que nós chegamos e realmente batalhamos e tentamos conquistar com nossas próprias forças. Porque nós falamos: Satanás, ele é ardiloso, ele é sagaz, ele te conhece. Ele sabe que muitas vezes você colocar Deus de lado para tentar falar: não, eu sou, eu posso, eu vou fazer, eu vou conquistar. Depois você voltar e você está vendo aí, Senhor? Eu falei, se eu fosse lá comigo, essa seria só mais uma judia a mais. E Deus não quer isso. E quantas das vezes nós estamos fazendo isso? Deixando Deus de lado, tentando resolver coisas, né, nas nossas vidas, e estamos se arrebentando. Estamos realmente, sabe, quebrando a cara. Estamos realmente chegando ali, sabe, e depois voltamos todo arrebentado, todo remendado, pedindo misericórdia. Pedindo que o Senhor realmente nos dê uma nova chance. Para que a partir daquele momento o Senhor comece a caminhar de novo conosco. Mas, querido, em nenhum momento Ele quis nos deixar só. Pois nós deixamos Ele de lado ali. O medo, muitas das vezes, nos impede de vermos o poder de Deus sendo realizado. 5, quarto, imobilizar. Hoje a gente está muitas vezes por causa do medo imobilizado. Em 1 Crônicas 28, 20, só para a gente poder dar uma esticadinha. Primeira Crônicas 28, 20. E disse assim: e disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e faz a obra, não temas, e nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará e nem te desamparará, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. Davi aconselhou a Salomão a não se impressionar com a dimensão da sua tarefa como um rei e como construtor do templo. O medo não pode nos imobilizar. O tamanho de um trabalho, os seus riscos ou a pressão da situação pode nos fazer parar, anulando completamente nossa atitude. Assim se encontra aqui se encontra o remédio para o medo. Não enfoque o medo. Não foque no medo. Antes, comece a trabalhar. Começar é frequentemente a parte mais difícil e assustadora de qualquer trabalho. Aleluia. Imagine só, queridos, como muitas das vezes nós nos tornamos imobilizados por causa do medo. E por acaso não, Deus quis trazer essa palavra mediante a situação que nós estamos vivenciando. A questão do terreno, essa obra tão grandiosa, que está para ser concluída.
E eu fiquei maravilhado de como realmente muitas vezes o medo nos coloca na questão de será? Será mesmo? Será que vamos? Será que é isso mesmo? Porque nós vemos tantas dificuldades, tantas barreiras, tantas oposições. E aqui Davi estava falando para o seu filho. Ele não conseguiu fazer talvez o desejo do coração dele, que era construir o próprio templo. O templo do Senhor, com as suas próprias mãos. Mas ele passou a bola para o Salomão. Falou assim, olha filho, agora é com você. Mas olha, esforça-te e tem bom ânimo em fazer a obra, e não temas, não te apavores em fazer a obra, porque o Senhor Deus, o meu Deus, olha a segurança dele, olha a segurança de quem estava mandando, de estar confidenciando aquela obra na mão dele, para ser realizada, o Deus dele, que há de ser contigo e não te deixará e não te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Nós vimos aqui que realmente, quando nós nos deparamos, e isso foi uma realidade, algo que é tão próximo a nós, nós imaginássemos fosse o momento que Salomão tivesse construindo o templo, com todas as suas riquezas, todas as suas pompas, todas as coisas que ele conquistou, conseguiu para que pudesse levantar, era uma outra realidade. Mas não diferente, o Deus é o mesmo. O Deus que dava segurança a Davi, falou assim, olha, o meu Deus, Ele vai te garantir. Então não se espante, não te atemorize, não se escandalize, não se, fique frustrado, não se sinta oprimido pelos opressores, pelas dificuldades, por todas as outras coisas que podem vir. Porque o meu Senhor vai estar contigo até o final da construção. O Deus que eu sirvo, Ele vai estar contigo até o tempo, o término dessa construção. Ele vai te garantir, Ele vai te sustentar, Ele vai ser contigo. Eu fiquei imaginando, realmente essa situação que nós estamos vivenciando aqui. Muitas das vezes, quantas pressões, quantas situações que nós podemos vivenciar, ou ver, a pressão da vez que o pastor está vivenciando, tantas coisas que pode muitas vezes pensar lá mesmo, que eu fiz algo correto, será que eu tomei a iniciativa certa? Será que não é algo muito além daquilo que está no meu controle? Mas, muitas vezes nós colocamos assim, nós vemos essa situação assim, algo tremendo, algo que realmente, como eu falei, muitas vezes nos coloca, a vivenciar algo muito além daquilo que nós imaginamos, mas crendo que Deus está conosco, que Deus Ele é nosso sustento, Deus é a nossa fortaleza, é Ele que vai nos sustentar, e não nos podemos verdadeiramente estar, como se diz assim, assustado com o tamanho, com a grandiosidade daquilo que está à nossa frente. Eu tenho que acreditar assim, não nas minhas forças, não nas minhas condições, como eu acredito que o pastor está fazendo todo esse projeto, não com as suas próprias forças, mas contando única e exclusivamente com o poder de Deus. Com o poder de Deus, com os milagres. Mas ele tem confiança, como nós como igreja devemos ter. Porque acredito que o templo novo, um templo maior, não é algo para, realizar o ego do pastor. Eu acho que não é isso. E eu vim meditando isso essa tarde, Deus foi muito forte comigo. Um templo novo, verdadeiramente, nós podemos imaginar algo maior. Quanta gente pode estar lá dentro ali, e verdadeiramente quanta gente entrando ali, se convertendo, aceitando o Senhor Jesus Cristo. Quanta gente realmente está sendo tirada das garras de Satanás. Quantas pessoas estão sendo livres e libertas das situações que ainda no mundo estão. Livres, famílias sendo recuperadas, famílias sendo transformadas, vidas sendo realmente recuperadas. Então, quanto mais, eu acredito assim, quanto maior o templo, maior sim são as dificuldades, maior sim são os trabalhos. Mas ele falou que, olha, o começo é muito difícil. O começo sim é muito difícil. Acreditar que isso aí realmente não é somente um sonho do pastor, mas eu acredito que é um sonho de Deus a ser realizado e concretizado pela ICERT, neste lugar, neste bairro. É algo grandioso. Isso não surgiu simplesmente no coração do pastor, mas Deus colocou esse sonho no coração do pastor. E eu acredito assim. E nós precisamos entender e perder o medo e avançar junto. É abraçar a causa. O começo ele pode ser muito trabalhoso, mas, cara, aqui ele fala, olha, basta somente dar o primeiro passo. Basta somente iniciar. Daqui a pouco, realmente, o cansaço vai embora. A fadiga vai embora. Nós vamos começar a ver coisas grandes e tremendas acontecer naquele lugar, porque nós iniciamos, nós damos o primeiro passo, nós avançamos, nós não vamos permitir que o medo nos impeça de vencer, de avançar, de conquistar, de ver aquele templo ali restaurar, aquele templo concreto ali levantado, vendo a obra do Senhor sendo manifesta naquele lugar, quantas vidas vão ser restauradas, quantas vidas vão chegar para aquelas portas necessitando de encontrar verdadeiramente um lugar de refúgio, um lugar de amparo, e ali sim, eu creio que nós vamos ver isso acontecer.
Eu creio. Eu creio. Nós podemos ver que isso não pode nos imobilizar, nos parar, nos prender. É abraçar, é dar o primeiro passo, é começar. Começar, não se impressionar com o tamanho do trabalho. E muitas das vezes as pessoas toma a frente, toma para si, porque acha que tudo que deve ser feito pelo pastor, né, pelos líderes, por outras pessoas. Nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos abraçar a causa. Não permitimos que o medo, né, nos corações, vou ficar aqui de arquibancada a ver. Se der certo eu vou apoiar, se der certo eu vou aplaudir, mas também se não der, eu falo, não tem nada a ver com isso. Nós não podemos fazer isso. Não vamos permitir que o medo tente nos colocar de fora desses sonhos grandiosos que Deus está colocando para ser realizado aqui, através de nós. Não vamos permitir que o medo nos coloque realmente à margem de tudo isso grande que está acontecendo. Vamos abraçar, vamos avançar, vamos colocar a cara. Vamos, tomar essas responsabilidades para nós. Nós precisamos disso, é estar junto, é avançar junto e conquistarmos juntos. Outra porta também pode ser de impedir-nos de falarmos de Cristo. Eu vou agora dar só uma pincelada rápida por causa do horário. Em Lucas 12, uma dessas portas também que o medo pode nos impedir realmente de falarmos do amor de Cristo. Eu poderia de repente até finalizar, porque é algo tremendo. Amém? Acharam aí? Lucas 12. 4 e 5. Digo, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas vós mostreis a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar pode também lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. O medo da oposição ou do ridículo pode enfraquecer o nosso testemunho a favor de Cristo. Frequentemente, pegamos-nos à paz e ao conforto, mesmo à custa da nossa vida de comunhão com Deus. Nesse texto, Jesus nos lembra que devemos temer a Deus, pois é Ele que controla as consequências eternas e não somente as temporais. Não permita que o medo em relação a algumas pessoas ou um grupo impeça que você se posicione a falar de Cristo. Agora imagina, o pastor, eu estou trazendo para a nossa realidade, tá, irmãos? Com esse projeto que foi lançado, a construção do novo templo, como eu falei, eu acredito que não é algo simplesmente do seu ego. Não, legal, vou ter um templo aqui, São João de Meriti, Tomazinho vai ter uma catedral. Eu acho que não é. O projeto, eu acho que é muito mais. É ela se preocupar com, eu acredito sim, com relação a almas. Eu acho que quanto maior, mais pessoas podem adentrar por ali e realmente receber a palavra, receber, a libertação, receber a transformação, receber a cura, receber a paz que todo mundo está procurando e de maneira errônea e fora aí, ali sim, no espaço maior. Agora imagina todo esse trabalho, toda essa afronta que muitas vezes o pastor de repente está recebendo, né? Muitas vezes nem tanto apoio assim. Né? Muitas vezes opiniões contrárias àquilo que está no coração dele, de produzir, de construir, de alcançar, de conquistar. Imagine só, esse trabalho todo, vencer tudo isso, conquistar ali o terreno, conquistar o templo, está ali um mega templo, belo, bonito, confortável. Se não tiver pessoas determinadas a se posicionar à menção do reino, se não tiver pessoas com medo de se posicionar, a enfrentar as oposições, sim, de pessoas que estão lá fora para criticar, para colocar a gente para baixo, para tentar nos humilhar, porque nós só assumimos a posição de filhos. O que adiantará isso? Um templo novo, um templo grande, um templo magnífico, com aparelhagem de som, com tudo que vai ter de melhor, porque o Senhor vai nos proporcionar tudo isso. Os milagres vão sim acontecer. Mas o que adiantará isso? Uma igreja que realmente não se posicionar em fazer menção do nome de Cristo, buscar realmente fazer o ID, ser testemunha, ser pessoas que realmente levem a palavra de Deus onde quer que esteja. Do que adiantará um templo grande para ter cadeiras vazias? Para que adiantará um templo bonito, confortável, com equipamento de primeira qualidade, se não tiver uma igreja fortalecida no Senhor, uma igreja que realmente tem a identidade de Cristo,
de filho, que sabe quem é seu pai, quem é a sua segurança, que se posiciona independente das circunstâncias, independente do local, independente de quem está enfrentando, do que adiantará isso? Nós não podemos permitir que o medo nos paralise, que nos impeça de falar do amor de Cristo, do que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Nós não podemos permitir que o medo me impeça de falar do que o Senhor quer fazer na vida que estão perecendo. Não adiantará um tempo grande, queridos, se não tiver uma igreja que se posicione como um filho de Deus, que leva a palavra da verdade, que é testemunha viva e ocular daquilo que está escrito nas Escrituras. Nós precisamos disso, restaurar sim a nossa identidade. Nós temos como servo, estamos preparados para enfrentar essa grande obra, de encher aquele espaço sim, não simplesmente com pessoas, com números, mas com almas resgatadas, almas transformadas, almas que foram libertas, e almas que foram alcançadas pelas nossas vidas, porque nós nos posicionamos, que o medo não irá nos paralisar, de sair pelas ruas, realmente exercendo como igreja, o ir, de sair para fora, de alcançar vidas. Nós não possamos deixar que isso possa nos impedir de fazer isso, de sermos igreja, de exercer essa função. O medo também ele traz as portas, né, com medo das circunstâncias da vida. Por medo das circunstâncias da vida. Em João 6, 18. Que diz assim: e o mar se levantou porque um grande vento soprava. Os discípulos se atemorizaram, pensando que estivesse vendo um fantasma. Mas se pensaram em tudo o que tinha visto, já que tinha visto Jesus fazer, teriam percebido que aquele era um milagre. Estavam amedrontados, não esperavam que Jesus fosse até eles, não estavam preparados para receber a ajuda dele. A fé é uma disposição mental que espera para que Deus entre em ação. Quando agimos nessa expectativa, podemos superar os nossos temores. Nós vimos aqui que o medo das circunstâncias, o medo de enfrentarmos mar, né, turbulentos, ondas grandes e terríveis, os ventos fortes, muitas das vezes nos sentimos atemorizados, nos sentimos realmente amedrontados, confrontados, mas muitas das vezes o Senhor quer nos levar para estes lugares, realmente tirar nossas estruturas, para além de saber quem somos nós, para reconhecer quem somos nós e onde estamos assegurados. E agora vemos ali os discípulos dentro daquele barquinho, no mar, né, com os ventos fortes, ondas tremendas, grandes. Embora estejam acostumados, e embora da localidade, tempestades assim ocasionadas assim, inesperadas, de fato aconteciam. Naquele exato momento, aqueles homens estavam tão desesperados. Estavam tão desesperados que quando Jesus começou a caminhar, que foi ao encontro deles, irmãos, o desespero era tanto que eles deixaram de perceber o milagre. Eles deixaram de perceber o milagre. E qual era o milagre naquele exato momento? Era Jesus, andando por cima das águas. Mas o medo foi tanto, que aqueles homens que andavam com Jesus, que viam milagres cotidianamente, o impediram de perceber. O temor era tão grande, que eles só pensavam assim: vou morrer, eu vou sucumbir, eu vou afundar. E ali Jesus, quando eles viram Jesus, cara, eles para estar acostumado. É para estar acostumado, porque eles viviam com o mestre, dormiam com ele, vinham falando, vinham fazendo coisas tremendas. Eles estavam acostumados com milagres, com coisas grandiosas. Mas naquele exato momento o temor era tão grande que nem Jesus andando por cima das águas, eles conseguiram entender. Aquilo ali era um grande milagre. Eles puderam reconhecer Jesus logo de começo. Mas acharam que aquilo ali era um fenômeno, era um fantasma. E o temor começava, tomar conta dele, o desespero. E eu quero aqui dizer, queridos, quantas das vezes nós nos colocamos e nos posicionamos como esses discípulos. Muitas vezes estamos aqui dentro, andando com Jesus, dizendo que o amamos, que o adoramos, que o servimos, que o conhecemos, que temos intimidade. Mas que intimidade, muitas das vezes, nós, na hora da aprovação, na hora do vento, nós não manifestamos essa intimidade. Porque de imediato nós não o reconhecemos, quando Ele está conosco. Embora os ventos estejam fortes, embora o mar esteja bravio, e mesmo que nossos barcos estejam ali chacoalhando, pronto a afundar, porque não reconhecemos que temos intimidade e Ele tem falado que Ele está conosco todos os dias e que não iremos sucumbir, que não iremos morrer? Por quê? Porque muitas das vezes, na hora de observar o milagre, a nossa tendência é sempre olhar para o caos.
Olharmos sempre para o que está ao nosso redor, para as dificuldades, para o vento que está muito forte. E Deus quer que a gente veja um milagre através daquela tempestade. Quer que veja um milagre através daquele momento, sabe, aquelas circunstâncias ruins que muitas vezes somos levados a viver, somos levados a passar. Ele quer que vejamos um milagre. E não sim um momento ali, né, sabe, daquele transtorno. Eu lembrei aqui que o pastor estava falando sobre a águia. Sobre a águia que com o vento, né, faz com que a tempestade, o vento forte, em vez de amedrontá-la, faz com que ela suba mais alto, voe mais longe. Mas imagina, eu estava imaginando, lembrando aqui, dizem também alguns historiadores, algumas pessoas, né, que conhecem, sabem como é que funciona a vida desses bichos, diz que além também de formar os ninhos, né, o pastor falou aqui que muitas vezes, quando está crescendo, vai lá e chacoalha e rebenta tudo, mas muitas das vezes, esses ninhos são formados com espinhos. Eles formam os ninhos e vão colocando os espinhos, para que realmente, quando estivessem crescendo, os espaços foram sendo tomados, eles consigam sentir os espinhos e voem. Saem daquele estado de acomodação, de ficar só esperando, só recebendo, mas que alçasse voo, saísse daquele ninho. Talvez quando isso não acontece, a mãe vem lá e destrói mesmo, não tem outro jeito. Mas imagina só, se aquela águia, que tem um potencial enorme de voar, de usar os ventos contrários, os ventos fortes, não para derrotá-la, não para jogá-la no abismo, mas para fazê-la voar alto e longe. Imagine se aquela águia com esse potencial, com as envergaduras de asa, como foi dito aqui, imensa, ficar crescendo ali dentro ali, esperando só vir comidinha no bico, esperando só vir o alimento, só engordando, crescendo, e também não tivesse os espinhos para incomodar a sair, por mais potencial, por mais estrutura que aquela águia tivesse para ir longe, ela morreria ali dentro, sufocada. Ela ficaria ali presa e morreria. Ela poderia crescer ali dentro ali, mas aquela estrutura daquele local poderia talvez prendê-la, e ela morreria. E deixaria de usufruir de todo o potencial que nela existe. Nós não podemos também deixar que as tempestades nos impeçam de ver o milagre. Nós não podemos deixar que os tempestades, os ventos fortes, nos permita não vivenciar tudo aquilo que Deus tem para, proposto para cada um de nós. Mas vamos colocar com aquela águia, que realmente, incomodada com os espinhos, está te incomodando, está aqui dentro, está te incomodando, sabe, está te apertando. Querido, é porque Deus está ali, ó, mexendo contigo. Deus quer te levar para longe. Não é você ficar aqui somente recebendo alimentozinho, recebendo, sabe, aquele mastigado. Você tem estrutura, você tem potencial, você tem porte. E Deus está te trazendo aqui todos os dias para ouvir essas palavras, para restaurar, para se libertar, para se capacitar, para você tomar voos altos e longes, para conquistar, para, sabe, vivenciar na plenitude de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Ficar só aqui dentro, inchando, engordando, não adianta. Nós temos que exercer aquilo que Deus nos chamou para ser de igreja, sair por portas afora, mencionar a palavra do Evangelho, pregar as boas novas a quem estão verdadeiramente perdidos lá fora, resgatar almas para o reino. É isso que nós precisamos. Não é estar somente engordando. Se as tuas estruturas estão sendo estremecidas agora, se o seu ninho está sendo chacoalhado, queridos, é porque Deus sabe das tuas estruturas. Ele está te capacitando para que você voe longe. Para nós finalizarmos, muitas vezes o medo nos neutraliza o poder de Deus. Em 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 1,6, para nós finalizarmos. E por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. No momento da ordenação, Timóteo recebeu os dons especiais pelo Espírito Santo para capacitá-lo a servir a igreja. Ao dizer a Timóteo, desperta o dom de Deus que existe em ti, Paulo estava encorajando a perseverar. Timóteo não precisava das novas revelações ou do novo dos dons. Precisava de coragem, de ousadia, de autodisciplina para se agarrar à verdade e para usar os dons que havia recebido. Se Timóteo
agisse corajosamente pela fé, proclamando as boas novas, ao invés, uma vez mais, o Espírito Santo iria com ele e lhe daria poder necessário para utilizar os dons de Deus que lhe deu. Você verá o Senhor lhe dar poder necessário. Então, muitas vezes, nós não nos podemos permitir que o medo nos neutralize também o poder de Deus que está em nós. Nós somos filhos, nós temos o direito à herança. Tudo aquilo que Jesus prometeu estar em nós. Mas não é por causa das oposições, porque é aquilo que muitas pessoas não estão te ouvindo, não estão dando crédito que você está falando, não estão levando em consideração aquilo que você está dizendo. Isso não vem te frustrar, isso não vem te abater, isso não vem apagar o fogo que existe dentro de você, pois isso tem que queimar o tempo todo. Nós precisamos ser uma igreja viva, uma igreja assim eficaz, realmente na produção, sabe, ser despertados a cada dia, para assim, por mais que venha a tempestade, por mais que venham as acusações, não podemos nos paralisar, não podemos nos permitir que isso tire aquilo que está em nós, que já foi prometido, que já está em nós. O Espírito Santo de Deus, que nos dá poder, que nos dá autoridade, não permita que o medo nos impeça de vivenciar isso, de utilizar isso que já está em nós. Eu não podemos permitir. E se nós fazemos, como aqui diz a palavra do Senhor, despertar, precisamos despertar para aquilo que existe, já existe em nós, para aquilo que, às vezes, foi realmente imposto sobre nós. Nós precisamos simplesmente nos levantar, nos despertar e não permitir de neutralizar o poder de Deus, porque o que Ele tem para realizar através de nós, como filhos, é coisas grandiosas, é coisas tremendas. Mas o medo não pode ser um obstáculo que pode nos parar. O medo não pode ser aquilo que venha impedir, sabe, de algo tremendo que Deus quer fazer com a minha vida, com a sua vida. Nós não podemos permitir isso, como igreja, que servimos ao Senhor, que temos realmente a autoridade, que temos o Espírito Santo. Nós não podemos frustrar os planos de Deus. E isso, nós, se não quisermos fazer, e se nós realmente deixarmos nos abater, isso sim, não pode, a gente vai deixar de vivenciar isso, mas não é o que Deus quer. O que foi declarado aqui nesta noite, nós denunciamos algumas portas que pudessem impedir de vivenciarmos o extraordinário de Deus. Eu quero que você fique de pé.